Décadas atrás, quando a vida me deu um tranco e a grana estava curta, assumi um bico de vigilante noturno num prédio meio caindo aos pedaços, mas que agora abrigava um monte de escritórios chiques. O lugar tinha uma atmosfera estranha, daquelas que dá arrepio só de entrar, mas grana é grana, e lá fui eu cuidar do pedaço durante a madrugada. Uma noite, eu estava lá na portaria, só de olho no relógio, quando comecei a ouvir os barulhos esquisitos lá do alto. Uma mistura de rangidos, passos e uns suspiros sinistros. Na hora, pensei que era só o prédio se ajustando, sabe? Mas algo dentro de mim dizia que não era bem isso. Resolvi botar o pé na estrada e subir os andares, para ver o que diabos estava acontecendo. Subi, andar por andar, ouvindo os sons ficarem cada vez mais intensos. Quando cheguei no 7º andar, onde a confusão estava mais forte, uma onda de calor me atingiu em cheio. O corredor estava mais quente que o forno da padaria do seu Zé. O suor escorria da minha testa, enquanto eu tentava entender o que estava rolando. Foi aí que comecei a ouvir uns gritos, uns gemidos, uma agonia que te faz arrepiar até o último fio de cabelo. Parecia que o inferno tinha se mudado pro 7º andar. À medida que avançava, via sombras se contorcendo nas paredes, vultos passando na minha frente, luzes piscando feito luzinhas de Natal endiabradas. E os gritos, meu amigo, eram como se o próprio diabo estivesse afiando suas ferramentas. Fui me aproximando de onde parecia ser o epicentro da confusão, e a temperatura só aumentava. Meu uniforme grudava na pele, e o calor era tão intenso, que pensei que ia derreter ali mesmo. Foi então que me deparei com uma cena que não dá para esquecer. Figuras sombrias se contorcendo, como se estivessem eternamente presas, na agonia de um incêndio infernal. Não eram figuras de carne e osso, eram como vultos, almas perdidas que ainda sentiam o calor do fogo, que consumiu aquele lugar décadas atrás. E os gritos, os gritos ecoavam no corredor, sufocados e cheios de desespero. Parecia que eu estava no meio de um pesadelo, mas não tinha como acordar. O calor, as sombras, os gemidos, tudo me deixou tão atordoado que nem sei como consegui voltar à portaria. Fugi daquele andar como o diabo foge da cruz, desci correndo as escadas como se um leão estivesse no meu encalço. Cheguei na portaria suando frio, ofegante com o coração batendo mais rápido que tambor de escola de samba. No dia seguinte, contei a história para os meus colegas, achando que iam rir da minha cara, mas a expressão deles era séria. Um deles, o mais velho do grupo, me puxou de lado e contou uma história que fez meu sangue gelar. Antes da reforma do prédio, na época em que aquilo tudo ainda era um lugar caindo aos pedaços, um incêndio começou justamente no 7º andar. Pegou fogo rápido, dizimou os andares superiores, levou embora vidas e sonhos de gente que trabalhava lá. Um verdadeiro inferno. Com o tempo, decidiram reconstruir o prédio, mas parece que as almas daqueles que morreram no incêndio não conseguiram seguir em frente. Ficaram presas ali, no 7º andar, revivendo o horror daquela noite fatídica. Ouvindo isso, minha cabeça deu um nó. O que eu vi não era só fruto da minha imaginação ou coisa do além. Aquelas sombras, aquele calor, eram as marcas de um passado que se recusava a ser esquecido. Desde aquela noite, evitei subir além do 6º andar. Deixei para trás o 7º andar, onde as almas perdidas dançam no calor eterno, daquele incêndio infernal. Meu turno de vigilante continua, mas sempre que escuto um rangido ou um gemido estranho, minha mente volta àquela noite, ao 7º andar que guarda segredos, que o tempo não consegue apagar. Certa vez, lá pelos cafundós do passado, assumi o posto de guarda noturno, numa velha fábrica abandonada. Era o tipo de lugar que dava arrepio até nos ratos, ao lado de um matagal sinistro, e de frente para uma estrada deserta. O cheiro de ferrugem impregnava o lugar, e as sombras dançavam nas paredes decadentes. Nas madrugadas de solidão, quando o silêncio era quebrado apenas pelos grilos, e pelo vento uivando entre as ruínas, eu tinha uma diversão peculiar. A fábrica ficava próxima de um forrózinho, lá no bairro vizinho, e vez ou outra algum bêbado resolvia encarar a estrada deserta, depois de umas doses a mais. Não resisti à tentação de me esconder nas sombras, esperando o momento certo. Quando o sujeito aparecia, cambaleando de um lado pro outro, eu não pensava duas vezes. Pegava meu velho 38 e soltava uns tiros pro alto. O barulho estourava no silêncio da noite, e o bêbado, com os olhos arregalados, disparava pela estrada, curando a ressaca no ato.
Uma terapia à base de pólvora, eu chamava. Aquelas risadas abafadas na escuridão me divertiam feito criança comendo doce. Era um jeito torto de passar o tempo, mas na solidão da fábrica abandonada, eu agarrava qualquer distração que viesse pela frente. Numa madrugada como qualquer outra, a lua lançava sua luz pálida sobre a estrada deserta. Avistei um vulto se movendo na escuridão, e a oportunidade de mais uma pegadinha surgiu. Escondi-me nas sombras, revólver na mão, pronto para fazer mais um bêbado correr pela vida. O sujeito se aproximou, e eu soltei 2 tiros para o alto, como de costume. Mas algo não estava certo. O indivíduo não deu um pulo, não se assustou, nada. Continuou vindo na minha direção, passo firme, como se não tivesse ouvido os disparos. A adrenalina começou a me envolver. Apontei o revólver para o sujeito e mandei parar, mas ele não dava a mínima. Quanto mais se aproximava, mais eu conseguia enxergar. Seu rosto, contornado pela penumbra, era fantasmagórico. Olhos completamente brancos, sem vida, me encaravam como se eu fosse parte do passado macabro daquela fábrica. O pavor me atingiu, como um soco no estômago. No impulso do medo, dei 3 tiros nele, esperando que o barulho e a pólvora o fizessem desaparecer como os bêbados assustados que cruzavam meu caminho. Mas nada aconteceu. O sujeito continuou vindo na minha direção, os olhos fixos em mim. Seu rosto espectral refletia a luz da lua, e eu me vi paralisado pela visão grotesca. Minhas pernas não queriam obedecer, e o desespero cresceu como um incêndio dentro de mim. Fugi. Corri pela estrada deserta, como se uma fera estivesse me perseguindo. Os passos do fantasma ecoavam na minha mente, e o vento sussurrava como risadas sarcásticas. Eu, que costumava assustar os outros, agora era o assustado, fugindo da escuridão, que parecia ter ganhado vida própria. Cheguei à fábrica, arfando e suando frio. Trancado na portaria, olhei para trás, esperando ver o vulto branco se aproximando, mas a estrada estava deserta. Meu coração batia descompassado, e as sombras da velha fábrica pareciam se contorcer ao meu redor. No dia seguinte, a lembrança daqueles olhos brancos continuava me assombrando. Contei a história para alguns colegas de trabalho, esperando que rissem da minha cara, ou achassem que era só mais uma de minhas brincadeiras noturnas. Mas a expressão deles era séria. Um veterano, que conhecia as entranhas da fábrica, me puxou de lado e contou uma história que fez meu sangue gelar. Décadas atrás, antes de virar uma ruína, a fábrica foi palco de uma tragédia. Um operário, enlouquecido pelos horrores da vida, acabou tirando a própria vida ali mesmo, no meio da maquinaria infernal. O fantasma daquele homem assombrava a fábrica, buscando algo que nem mesmo a morte pôde lhe dar. As aparições noturnas, os passos na estrada deserta, tudo fazia sentido. Eu, sem saber, havia desafiado um espírito atormentado, e a resposta foi aterrorizante. Desde aquela noite, a velha fábrica abandonada ganhou uma nova camada de mistério. As sombras que antes eram apenas lembranças do passado, agora carregavam o peso de um espectro que não tinha intenção de descansar. Meu revólver 38, que costumava ser minha arma de diversão, agora era um amuleto de proteção, mesmo que a pólvora não conseguisse espantar os fantasmas que rondavam aquele lugar. Hoje, quando a noite cai e o vento sussurra entre as ruínas, eu me pergunto se algum bêbado corajoso vai ousar passar pela estrada deserta. Se isso acontecer, espero que ele não enxergue os olhos brancos e sem vida que me assombram até hoje. A velha fábrica guarda segredos que o tempo não pode apagar, e eu, agora mais cauteloso e respeitoso com o além, sou o guardião solitário desse pedaço sombrio da noite. Lá pelos confins do passado, quando a grana estava mais curta que nota de R$1, me vi encarando a tarefa de vigia de cemitério. Parece meio bizarro, né? Mas era grana fácil, e quem ia recusar uns trocados para passar a noite num lugar onde só tinha morto e silêncio? Minha tarefa noturna começava quando a lua tomava conta do céu e as sombras se espalhavam pelos túmulos. Armado até os dentes com uma lanterna surrada e um cachorro bravo,
que atendia pelo nome de Brutus, eu perambulava entre as sepulturas, como se fosse dono do pedaço. A primeira vez que vi algo estranho, pensei que a falta de sono estava mexendo com a minha cabeça. Era uma noite escura e silenciosa, nada demais acontecendo, até que avistei uma figura surgindo do nada. Uma pessoa, como se tivesse brotado do chão, caminhando com passos lentos entre as lápides. Brutus, o bravo cão de guarda, farejou o ar e rosnou baixinho. Eu, corajoso que só, iluminei a figura com a lanterna e pum! Desapareceu como fumaça ao vento. Fiquei de queixo caído, sem entender o que diabos tinha acontecido. Mas aquilo era só o começo. As aparições se tornaram quase rotina na minha vigília noturna. Pessoas que apareciam do nada, caminhando como se estivessem perdidas. E o mais maluco é que, quando me aproximava, elas sumiam, sem deixar rastro. Uma vez, juro por todos os santos, vi uma senhora de vestido preto, que sumiu no meio do caminho. Dessa vez, nem Brutus conseguiu farejar alguma coisa. Os choros também eram uma presença constante, no cemitério noturno. Vinham de lugar nenhum, pareciam ecoar entre as lápides como lamentos de almas penadas. Meu cachorro, sempre ligado nas paradas sobrenaturais, levantava as orelhas e olhava ao redor, latindo pro vazio. E eu ali, me segurando para não sair correndo feito um maluco. Os vultos eram outro capítulo à parte. Silhuetas escuras que se moviam rapidamente, entre os túmulos. Às vezes, parecia que estavam dançando, um balé macabro no meio da madrugada. Brutus latia e rosnava, mas os vultos se dissipavam, antes que eu pudesse fazer alguma coisa. Ventos gélidos cortavam o ar, como se o próprio frio da morte viesse me visitar. O pelo do Brutus se eriçava, e ele ficava inquieto, farejando o ar como se buscasse algo, que eu não podia ver. Às vezes, o vento vinha do nada, uma lufada gelada que fazia arrepiar até a alma. Uma noite, a coisa ficou ainda mais cabeluda. Eu estava andando perto do mausoléu da família Silva, quando senti um frio na espinha. Brutus parou, os pelos arrepiados, e eu ouvi um sussurro ao meu redor. Uma voz suave, melancólica, como se alguém estivesse falando, diretamente na minha mente. Vai embora, sussurrou a voz. Esse lugar não é mais só dos mortos. Eu estava pálido como papel. A lanterna tremia na minha mão, e Brutus estava com os dentes à mostra, pronto para atacar. Respirei fundo e disse em voz alta, quase como um desafio. Quem quer que esteja aí, mostre a cara. Foi como mexer num vespeiro. O vento gélido se intensificou, as sombras se contorceram e uma figura se materializou diante de mim. Era uma mulher, com vestes antigas e cabelos longos, que flutuavam ao vento invisível. Vai embora, repetiu ela, a voz carregada de tristeza. Este lugar não é seguro para os vivos. Eu queria sair correndo, mas algo naquele olhar me segurou. Vi dor e saudade naqueles olhos vazios. Perguntei quem ela era, e a resposta foi como um soco no estômago. Eu sou Maria Silva. Morri no incêndio que destruiu nossa casa. Meu coração quase parou. A família Silva tinha sido vítima de um incêndio décadas atrás, um fogo que consumiu tudo. Aquela mulher diante de mim, ou o que restava dela, era prova de que o cemitério guardava mais do que simples sepulturas. Desde esse encontro, as noites no cemitério ficaram mais pesadas. Maria Silva não era a única a assombrar aquele lugar. Outras figuras do passado, presas entre as lápides, buscavam algo que eu não entendia. As aparições continuaram, os choros persistiram, os vultos dançaram, e os ventos gélidos cortaram a noite. Brutus, meu leal companheiro, latia para o desconhecido, para as almas perdidas que vagavam entre os túmulos. Fui o vigia de um cemitério assombrado, testemunha de eventos que a maioria não acreditaria. Cada passo entre as sepulturas era uma jornada ao desconhecido, onde o passado e o presente se misturavam numa dança macabra. E eu, com meu cachorro de guarda e minha lanterna surrada, era o guardião solitário daquele pedaço de terra, onde os mortos não descansavam em paz.
A noite era densa e silenciosa, como se o próprio universo segurasse a respiração, esperando algo terrível acontecer. Eu, Zé, era o vigilante noturno encarregado de tomar conta de uma pequena fábrica de embalagem situada no meio do nada, cercada por um matagal sombrio, que parecia crescer mais a cada lua cheia. Já estava acostumado com o breu da madrugada, mas nada podia me preparar para a agonia que estava prestes a vivenciar. Minha única companhia era o farfalhar das folhas secas e o coachar distante dos sapos. O som do silêncio ecoava na escuridão, mas, naquela noite, algo estava fora de lugar. Um arrepio percorreu minha espinha, quando percebi uma luz fraca tremeluzindo entre as árvores. Decidi investigar, afinal, fazia parte do meu trabalho, garantir que nenhum intruso se aproximasse da fábrica. Empunhei minha lanterna, e me embrenhei na escuridão do matagal. A luz guiava meus passos, revelando um espetáculo macabro que gelou meu sangue. Entre as sombras, um grupo de pessoas vestidas com túnicas escuras estava reunido em torno de um altar improvisado. Velas ardiam, iluminando seus rostos pálidos e expressões desvairadas. No centro do ritual, uma galinha branca lutava em vão, contra mãos cruéis que a seguravam firmemente. Não era preciso ser um gênio para entender que eu havia tropeçado em um culto maldito. O odor de sangue fresco pairava no ar, enquanto eles entoavam cânticos ininteligíveis. Estremeci, ao perceber que a ave estava prestes a ser sacrificada. Ao cortar o pescoço da galinha, o líder do culto ergueu a cabeça para o céu e soltou um grito gutural. A visão do sangue jorrando sobre o altar era perturbadora, mas o pior estava por vir. Enquanto o líquido carmesim se espalhava, sombras começaram a dançar ao redor do grupo. Espíritos inquietos, rostos contorcidos de angústia, emergiam do nada. Eles pairavam no ar como fumaça densa, observando o ritual com olhos vazios. Um arrepio percorreu minha espinha ao perceber que os cultistas não estavam sozinhos em seu ritual macabro. Eles estavam abrindo portas para algo além da compreensão humana. Imóvel na escuridão, observei enquanto os espíritos se multiplicavam, enchendo o ar com murmúrios inaudíveis. A floresta ganhou vida com sombras retorcidas, cada uma mais assustadora que a anterior. Pareciam não notar minha presença, mas eu sabia que não poderia ficar ali para sempre. Aterrorizado, comecei a recuar lentamente, mas um galho seco traiçoeiro quebrou sob meu pé, rompendo o silêncio da noite. Os cultistas viraram-se para mim, seus olhos refletindo uma insanidade que fazia meu estômago revirar. Sem pensar, corri de volta para a fábrica, aterrorizado com a ideia de que aqueles seres sombrios pudessem me seguir. Eu podia ouvir os passos pesados dos cultistas atrás de mim, mas quando olhei para trás, vi apenas as sombras distorcidas, observando, esperando. Ao chegar à fábrica, tranquei-me lá dentro, mas a sensação de que algo estava errado persistia. A luz piscava, e o som do vento tornou-se um sussurro assustador. Eu sabia que não estava sozinho. As aparições começaram a se manifestar dentro da fábrica. Sombras sem forma, olhos vazios e rostos desfigurados flutuavam ao meu redor. Eu podia sentir a presença do desconhecido, uma entidade que não deveria existir neste mundo. Tentei manter minha sanidade, mas a linha entre a realidade e o sobrenatural tornou-se cada vez mais tênue. Murmúrios ecoavam pelos corredores vazios, e sombras dançavam nas paredes como espectros enlouquecidos. No ápice do meu desespero, decidi que não podia mais ficar naquela fábrica. Reuni o pouco de coragem que me restava, e me preparei para enfrentar o desconhecido lá fora. Ao abrir a porta, fui recebido pelo matagal que agora parecia mais sinistro do que nunca. As sombras se juntaram, formando figuras indefiníveis que se moviam em direção a mim. O líder do culto emergiu das trevas, seu olhar fixo em mim com uma intensidade sobrenatural. Decidi correr até não conseguir mais, deixando para trás a fábrica e os horrores que ela continha. As sombras persistiram em sua perseguição, seus gemidos ecoando na noite. Cada passo parecia uma eternidade, mas finalmente alcancei a estrada deserta. Ao longe, as sombras recuaram, dissipando-se como fumaça. Olhei para trás, ofegante, enquanto a fábrica desaparecia no horizonte. O culto, os espíritos inquietos,
Tudo se desvanecia como um pesadelo, do qual eu finalmente havia acordado. Eu nunca soube o que aconteceu naquela fábrica, nem quem eram aqueles cultistas ou as aparições que eles invocaram. O que sei é que algo sobrenatural vive na escuridão, esperando ser despertado por mentes perturbadas. Desde aquela noite, evito qualquer lugar isolado, temendo que as sombras possam retornar. As memórias assombram meus sonhos, e o eco dos cânticos do culto ainda ressoa em meus ouvidos. A escuridão guarda segredos, que a mente humana não deveria ousar desvendar, e eu, Zé, sou um vigilante noturno marcado para sempre, pelos horrores que testemunhei naquele maldito matagal.